Menos 1 vezes 3, usando o mesmo raciocínio que a gente já usou anteriormente, eu posso colocar como menos 1 vezes 3, que dá menos 3. A moral da história é que fazer menos 1 vezes alguém, né? Menos 1 vezes um cara qualquer, é a mesma coisa que fazer, então, menos 1 vezes esse cara qualquer. 1 vezes o cara qualquer é ele próprio, né? Que vai dar k aqui dentro, vai ficar menos k. Ou seja, multiplicar alguém por menos 1 significa gerar o simétrico dele. Ok? Será que vale a mesma coisa se o k for negativo? Tá? Então vai ficar aqui no exemplo do item AR, menos 1 vezes menos 3, também usando o raciocínio que a gente usou antes, vai ficar menos 1 vezes 3. Então aqui vai dar 1 vezes 3, que é 3. Certo? Então vamos pegar aqui, tentar ver um caso genérico aqui. Menos 1 vezes menos k é igual a menos 1 vezes k, que é a mesma coisa que 1 vezes k, que é k. Né? O simétrico do simétrico de 1 vezes k, né? É o próprio 1 vezes k, que dá k. Ou seja, também funciona. Porque olha só, estou fazendo aqui menos 1 vezes esse cara, e o resultado foi o simétrico daquele cara. Então, de novo, de fato, multiplicar por menos 1 gera o simétrico desse sujeito aqui. Tranquilo? É só trocar o sinal. Então, isso a gente já pode usar aqui. Menos 1 vezes menos 1 vai gerar o simétrico desse cara. O simétrico desse cara é o 1. Beleza? Isso aqui é a chave para o jogo de sinais. Tá? Então, entendendo isso aqui, a gente vai muito bem com todas as contas de multiplicação. E também de divisão, mas eu vou falar disso mais para frente. Vamos lá. 0 menos 7, aí pode usar aquele lance de ou pensar na temperatura, ou pensar em dívida, ou pensar no deslocamento na reta numérica. Isso dá menos 7. 0 mais menos 7, de novo, é aquela coisa de andar no sentido oposto, andar 7 unidades, só que para a esquerda. Então, estou no 0, vou andar 7 unidades para a esquerda, vou chegar também no menos 7. E nesse item aqui, eu estou colocando esses próximos itens para a gente entender o que significa agora esses sinaizinhos aqui quando não significam uma operação. A gente já tinha visto isso com o sinal de menos. Né? Perdão, com sinal de menos. Que ele pode indicar tanto uma subtração quanto o simétrico de alguém. Simétrico de um número. Tá? Isso acontece também com o símbolo de mais. Tá? O símbolo de mais pode indicar uma operação de adição, ou pode indicar que eu não estou pegando simétrico de ninguém, que ele vai ficar no mesmo lugar. Tá? Então, nem tem como escrever isso aqui, não serve para nada. Então, para entender esse não serve para nada, a gente pode tentar traduzir isso aqui para o que aconteceu aqui, no item anterior. Tá? Então, mais menos 7, a gente pode pensar como se fosse 0 mais menos 7. Tá? Assim, de novo, isso aqui é a versão intuitiva da coisa. Tá? Mas é mostrar que mais menos 7, que esse mais aqui não serve para nada, porque o resultado disso aqui é menos 7. Ok? Então, quando tem o mais não como uma adição, mas ele só antes do número, significa nada. Agora, o sinal de subtração, não. Aí sim, ele significa pegar o simétrico. Então, menos mais 7 significa o simétrico desse cara. Tá? Mais 7 é a mesma coisa que ele mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos o próprio 7. Tá? Então, já está aqui. O simétrico do mais 7 é o menos 7. Tá? É como se eu pensasse no simétrico do 7 positivo. Ok? Ou então, como eu escrevi lá na primeira questão, eu acho, eu tinha escrito uma reta numérica de uma forma diferente. Tinha escrito assim, 0
1 à direita, 2 à direita, 3 à direita, 1 à esquerda, 2 à esquerda. Tá? Então, uma outra forma de pensar nisso é, já que a gente separou isso em dois grupos, de positivo e negativo, pensar em usar esses símbolos para denotar cada um desses caras. Então, ao invés de escrever 1D, escrever mais 1, aqui mais 2, mais 3, e aqui menos 1, menos 2, e por aí vai. Tá? Então, essa ideia desse mais aqui é só para mostrar que está do lado positivo, ou que você não alterou a posição do sujeito. Vamos lá. Menos menos 7, então pensando no menos como o simétrico do cara, então aqui eu estou pensando quem é o simétrico do 7. A gente já viu, então, o simétrico do menos 7 é o 7. A gente já viu isso em outras questões. E aqui, só para fazer o comparativo, é mais 7, não muda nada, continua sendo o próprio 7. Vamos tentar resumir aqui o que a gente viu agora na multiplicação com números inteiros. A gente tem 3 casos para analisar. Na verdade, 2. Mas vamos lá, vamos colocar tudo aqui e depois a gente vê o que dá para eliminar. Eu posso ter um número positivo vezes um número positivo. Isso não tem novidade nenhuma, porque é o que a gente usava com os naturais. Eu posso ter número positivo vezes um número negativo. Eu posso ter um número negativo vezes um número positivo. Tá? E esses dois casos são a mesma coisa, porque pela comutatividade, né, da multiplicação é uma regra só. E, finalmente, eu posso ter negativo vezes outro número negativo. Tá? Então, esse aqui a gente não vai precisar ver, porque é a mesma coisa que a gente tem com o natural. Ou seja, o resultado disso, obviamente, é positivo. Esses aqui são a mesma coisa, então basta ver um caso aqui e esse outro caso aqui. Tá? Então, aqui, quando eu tenho positivo com negativo, ou negativo com positivo, na multiplicação. Tá? Aí é que a gente tem o tal do jogo de sinais. Tá? Então, aqui, quando eu tenho multiplicação de caras com sinais diferentes, o que acontece? Vou pegar um exemplinho aqui, mas aí a gente tem que pensar na generalização. Vou pegar aqui, por exemplo, nessa ordem aqui, negativo vezes positivo. Sei lá, menos 7 vezes 5, que a gente viu que pode escrever como menos 7 vezes 5. Ou seja, eu transformei essa conta aqui, que a gente não sabia que estava usando números negativos, em uma multiplicação com números positivos. Tá? E aí depois pego o simétrico dele. Tá? Então, aqui a multiplicação com números positivos, aqui dentro dos parênteses, vai ficar positivo. Só que com o simétrico, o resultado disso, obviamente, vai ser negativo. Tudo bem? Então, a moral da história é que quando a gente tem sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Quando a gente tem negativo com negativo, então se eu fizer, por exemplo, menos 7 vezes menos 5, menos 5, que foi o que aconteceu no item AP, por exemplo, item AP. Acontece da gente fazer, então, menos 7 vezes 5. Tá? E aí, de novo, uma multiplicação com números negativos, eu transformei numa multiplicação com números positivos. Então, aqui dentro vai dar positivo, aí troco o sinal e troco o sinal de novo. Então, era positivo, virou negativo. Era negativo, vira positivo de novo. Então, o resultado aqui vai ser positivo, vai ser o 35 positivo. Moral da história, quando eu tenho, vou botar aqui que fica mais fácil, quando eu tenho negativo vezes negativo, o resultado é positivo. Quando eu tenho aqui sinais diferentes, seja positivo vezes negativo, ou vice-versa, o resultado é negativo. Então, a gente pode resumir como o jogo de sinais, tá? E aí vale para multiplicação, só para multiplicação que a gente está vendo aqui. Depois a gente vai ver que também vale para divisão, eu vou comentar isso depois. Que é o seguinte, quando eu tenho, então, multiplicação ou divisão com números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Quando eu tenho multiplicação ou divisão de números com sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Tudo bem? Foi o que a gente viu aqui. Sinais diferentes,
negativo, e sinais iguais, tanto positivo vezes positivo, ou negativo vezes negativo, o resultado vai ser positivo. Tudo bem? Então, o meu grande medo é quando a galera usa jogo de sinais onde não deve. Né? Como eu estou falando aqui, isso é só na multiplicação e depois eu vou mostrar que também é na divisão. Vou falar disso mais tarde. Mas o problema é quando a galera tenta usar isso aqui quando tem adição ou subtração. E aí não tem nada a ver. Tá? Então esse último bloco aqui, de itens, é para a gente fazer um resumão, né, de todas as combinações possíveis aí, de operações com positivo, negativo, para a gente não ficar perdido. Tá? Então, por exemplo, tem aluno que já confunde aqui. Fala, professor, então quer dizer, menos com menos vai dar mais? Não. Essa regra de menos com menos dá mais é do jogo de sinais, que vale só para multiplicação e divisão, que a gente vai ver depois. Mas, aqui, quando a gente tem adição ou subtração envolvendo números negativos, aí a gente pode pensar naquela coisa de deslocamentos na reta numérica, né? Como se fossem as casas do tabuleiro. Tá? Então, vai andar 2 unidades para um lado, 2 unidades para o outro, ok? Dependendo do sinal que está sendo usado. Então, aqui, menos 6 mais menos 2, a gente pode pensar nesse menos 2 como um deslocamento de 2 unidades, só que no sentido oposto, no sentido que cresce. Ou seja, eu posso transformar essa adição em uma subtração. Então, isso aqui eu posso fazer como se fosse menos 6 menos 2, ok? Que dá menos 8. Aqui também, tá? Eu posso pensar então na subtração. Subtração, teoricamente, a gente andaria para a esquerda, né? Está diminuindo. Mas quando eu vou diminuir o número negativo, a gente anda no sentido oposto. Então, menos 6 menos menos 2 é a mesma coisa que menos 6 mais 2. E aí também, como eu falei, encaixa com aquela coisa que a gente viu do simétrico. Tudo bem? Então, na verdade, se você pensar, existe até um jogo de sinal, mas não é entre esse cara e esse cara. O jogo de sinal que existe aqui, que você pode enxergar aqui, é entre esse sinal e esse sinal. Tá? Mais com menos dá esse menos aqui. A mesma coisa está acontecendo aqui. Menos com menos dá esse mais aqui. Então, se quiser enxergar isso, tem que tomar cuidado para saber o que está fazendo, para não se embananar à toa aí. Então, como eu falei, são muitas interpretações possíveis, só que tem que ter cuidado para não misturar. Ok? Então, vamos lá. Menos 6 mais 2, isso aqui vai dar menos 4. Mais 6 mais 2 é a mesma coisa que menos 6 mais 2 mesmo, que é o mesmo menos 4. Menos 6 menos mais 2 é a mesma coisa que menos 6 menos 2, que dá menos 8. Agora sim, a multiplicação é que vai rolar o jogo de sinais que a gente viu. Menos 6 vezes mais 2, isso aqui então vai dar negativo. Menos 6 vezes 2, que é menos 12. Menos 6 vezes menos 2, isso vai dar positivo. É o mais 6 vezes 2, que é o 12. Tá? E agora, com a divisão, e aí não faz muito sentido eu falar disso só no contexto estritamente dos inteiros, porque no conjunto dos inteiros a gente pode não ter sempre o resultado de uma divisão. Nesse caso aqui até tem, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, menos 6 dividido por 5, por exemplo. Tá? O resultado disso aqui não é o número inteiro. Tá? Então, eu teria que migrar para o conjunto dos números racionais para a gente entender. Tá? Como a gente já tem uma revisão de fração aí, de operações com racionais, então tudo bem, a gente pode meter bronca aqui. A ideia é, aquilo que a gente viu na revisão de racionais, é que a gente pode transformar toda a divisão em uma multiplicação. Até a gente viu uma coisa parecida aqui, que a gente pode transformar toda subtração em inteiros com uma soma com simétrico. Né? A gente viu isso no item lá no comecinho dessa questão aqui. Tá? Então, eu vou usar esse mesmo artifício aqui, porque eu não preciso me preocupar com uma nova definição ou com um novo comportamento de uma nova operação. Tá? Da operação de divisão. Eu sei como se comporta... só sei como se comporta a multiplicação.
Não sei como se comporta a divisão. Não precisa se preocupar, porque sabendo como se comporta a multiplicação, basta. Porque toda divisão a gente pode converter em uma multiplicação. E aí a gente sabe como a coisa funciona. Então tá, primeira etapa aqui é converter isso em uma multiplicação. Então, vai ficar menos 6 vezes o inverso do mais 2, que é o meio. Tá? Então pronto, eu tenho multiplicação aqui entre dois números, não é inteiro, né, como eu falei, mas dá para a gente fazer essa conta porque a gente já tem a revisão aí de frações para se divertir. Então aqui eu tenho um negativo vezes um positivo, então eu sei que o resultado vai ser negativo. Então é igual a menos 6 vezes meio. Tá? 6 vezes meio é 6 dividido por 2, que dá 3. Então isso aqui vai dar menos 3. Então para quem quiser pensar, pode pensar também em fazer de outro jeito, fazer aqui de um jeito alternativo, seria a mesma coisa que fazer o menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, tá? Então usar o jogo de sinais aqui, que vai ficar negativo com negativo vai dar positivo, tá? Porque eu poderia transformar isso em uma multiplicação, só que eu vou pular essa etapa. Tá? Se eu sei que eu posso transformar em uma multiplicação, eu sei que eu posso já usar o jogo de sinais. Então vai ficar positivo, né? Então vai ficar 6 divididos por 2. Tá? Que vai dar mais 3, que é o próprio 3. Tá? Então, de novo, a divisão também preserva o jogo de sinais. Negativo com negativo vira uma divisão, o resultado da divisão vira positivo. Aqui é moleza, né? Esse mais 6 é uma coisa que 6, mais 2 é uma coisa que 2. Esse aqui é a mesma coisa que 6 vezes 2. Só para mostrar essa praticamente inutilidade desse sinalzinho de mais aí antes dos números. Aqui, mais 6 vezes menos 2. Então, é um jogo de sinais, positivo com negativo, o resultado vai ser negativo. Então, 6 vezes 2 dá menos 12. Aqui também vou usar jogo de sinais, positivo com positivo, né? Sinais iguais, então vai ser positivo. 6 vezes 2, 6, perdão, dividido por 2, que dá mais 3, que é o 3. E aqui também usando o jogo de sinais, positivo com negativo, eu sei que aqui vai dar negativo 6 dividido por 2, que vai dar então o menos 3. Tá? Então, a grande moral da história é que se a gente pode transformar toda a divisão em uma multiplicação, então a regra do jogo de sinais que valia para a multiplicação passa a ser dada aí também para a divisão.